Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Definida a lista sêxtupla da advocacia para a vaga de desembargador do TRF da 2ª Região. OAB vai ao Supremo para garantir direito previdenciário a menor sob guarda. Presidente da Ordem faz palestra em curso para juízes iniciantes. Senado atende reivindicação da OAB e suspende a tramitação do projeto do novo Código Penal. E ainda, emoção toma conta da última sessão plenária conduzida pelo presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante Júnior. O programa OAB Nacional está só começando. Fique com a gente, seja muito bem-vindo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil definiu os nomes que irão compor a lista sêxtupla da advocacia para a vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. A votação foi realizada durante sessão plenária da Ordem e foi acompanhada pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, que falou sobre a importância da representatividade da advocacia nos tribunais. 11 candidatos responderam aos questionamentos dos conselheiros federais Ângela Serra Salles, do Pará, e do Maranhão, Orestes Muniz Filho e Ulisses César Martins de Souza. O presidente da entidade conduziu os trabalhos. Estiveram presentes os diretores e os 81 conselheiros federais da OAB, presidentes das seccionais e membros honorários vitalícios. Os candidatos tiveram 1 minuto para se apresentar e 3 minutos para responder às perguntas. A lista sêxtupla foi preenchida por Luiz Henrique Antunes Alóquio com 29 votos. Atuo predominantemente nas áreas de direito público, com ênfase em direito administrativo, direito tributário, direito constitucional e em algumas áreas também civil e empresarial. Sou um advogado atuante na Ordem dos Advogados, algumas vezes indicado para fiscalização de concursos públicos em favor da Ordem dos Advogados e em outras vezes compondo comissões temáticas. Letícia de Santos Mendes de Farias Melo, com 27 votos. Eu acho que o magistrado tem que ver, especialmente hoje em dia, com esse volume enorme de processos que é inegável, o advogado, na verdade, é o maior auxiliar do próprio magistrado, além de ser auxiliar da justiça, para evitar que ele cometa erros grosseiros, muitas vezes. João Ângelo Belisário, que teve 26 votos. Eu fiz da minha advocacia durante quase 3 décadas a minha profissão de fé. Talvez seja por isso que eu tenho um grande respeito pela advocacia. Sobretudo por aqueles que todos os dias passam pelos balcões dos fóruns desse país. Gustavo Sampaio Teles Ferreira, com 24 votos. Reitero que, como professor que sou de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e doutor na disciplina e advogado tributarista, pretendo, na bancada da advocacia no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ser um defensor permanente da igualdade. Rosane Lúcia de Souza Tomé, que conseguiu 23 votos. Nós, como advogados, temos o dever de lutar ferrenhamente pela manutenção do 5º Constitucional. O 5º Constitucional, ele é atacado por interesses menores, de gente que esquece que a advocacia é o berço, é a fonte de que se alimenta todo o nosso sistema judiciário. E Lineu de Albuquerque Melo, com 17 votos. Todo advogado é também um juiz. Isso porque cabe ao advogado funcionar como juiz instrutor de seus clientes, orientando-os. Assim como em cada advogado há um juiz, dentro de todo juiz há que existir a habilidade do advogado. O TRF da 2ª Região vai reduzir a lista sêxtupla para a tríplice. Depois, a presidente Dilma Rousseff vai escolher um entre os 3 candidatos restantes. O escolhido vai ser desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange Espírito Santo e Rio de Janeiro. O advogado vai ocupar a vaga do desembargador Frederico José Leitigueiros, que se aposentou. Esta é a 9ª lista feita pelo Conselho Federal da OAB na gestão de Ofir Cavalcante. Uma foi para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, uma para o Tribunal Superior do Trabalho, 3 para o Superior Tribunal de Justiça, uma para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, uma para o TRF da 4ª Região e 2 listas para o TRF da 2ª Região.
Logo depois da escolha da lista sêxtupla para o TRF da 2ª Região, a ministra Adelaide Arantes, do TST, que entrou para a Corte Trabalhista pelo 5º Constitucional, falou para os conselheiros sobre a importância da representatividade da advocacia nos tribunais. Adelaide também prestou contas ao Conselho Federal da Ordem do trabalho desenvolvido desde sua posse em março de 2011. Nesse período de 1 ano e 9 meses, tenho recebido em audiência no gabinete uma média de 15 advogados por semana e recebo com satisfação e honra como parte integrante da minha função. Tive também a oportunidade de visitar em vários estados onde estive para eventos, palestras ou a trabalho, seccionais da OAB, tribunais regionais do trabalho e associações de advogados trabalhistas. Para os lugares onde viajo, eu tenho procurado encontrar tempo e meios para essas visitas que eu considero muito importantes. E aproveito a oportunidade para ressaltar aqui, né, tive a oportunidade de participar de uma parte dessa sessão, né, para ressaltar a importância do Instituto Constitucional da representação da advocacia e do Ministério Público nos tribunais. Uma vitória da sociedade que decidiu consagrar na Constituição Federal tão importante representação. Meus agradecimentos à OAB Nacional, às seccionais que acompanham, à diretoria e a todos os conselheiros federais, pois, afinal, foi nessa gestão que eu tive a honra de ter o meu nome incluído em lista sêxtupla para integrar o Tribunal Superior do Trabalho pelo 5º Constitucional. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB vai ao Supremo para garantir direito previdenciário a menor sob guarda. E ainda, presidente da Ordem faz palestra em curso para juízes iniciantes. Você não pode perder. O programa OAB Nacional volta já. A Ordem dos Advogados do Brasil irá ajuizar ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito previdenciário ao menor de idade que esteja sob guarda por determinação judicial. A decisão foi tomada pelo Conselho Pleno da Ordem. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu na última sessão plenária ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADIM vai questionar o artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Ele exclui do rol de beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, o menor sob guarda por determinação judicial. O relator do processo foi o conselheiro federal por Sergipe, Miguel Brito. Ele explicou que entre os beneficiários da Previdência estão o enteado e o menor tutelado. Esse novo dispositivo legal, ele tira do rol de dependente o menor sobre guarda. Dessa forma, percebe-se claramente que a alteração introduzida pela Lei 9.528 suprimiu do texto constitucional a parte que previa o menor que, por determinação judicial, estiver sobre sua guarda. Ou seja, a famigerada lei excluiu o direito do menor sobre guarda, da relação de dependência da pensão por morte, cuja conquista já estava positivada na legislação previdenciária. De acordo com o voto do relator, a exclusão do menor sob guarda viola dispositivos constitucionais. O princípio do Estado de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, princípio da segurança jurídica, princípio da proteção integral da criança e do adolescente, como medida protetiva de direitos previdenciários. Princípio da proteção da confiança como elemento nuclear do Estado de Direito. O conselheiro frisou que o benefício é só até os 21 anos. A OAB, como órgão representativo da sociedade, encampando esse direito, seria uma maneira de fazer com que a gente faça com aquelas pessoas prejudicadas, que geralmente o prejudicado é o pobre, o termo de guarda é o pobre, então que essas pessoas venham a receber o seu benefício. Até porque, repare bem, esse benefício, ele não é ad eterno. É até completar os 21 anos de idade. Havendo divergência, fica então aprovado o julgamento da ação direta de constitucionalidade nos termos do voto proposto pelo relator. O presidente nacional da OAB afirmou que a Justiça deve se guiar sempre pela concepção de que sua credibilidade
está diretamente ligada à celeridade e à segurança jurídica que suas decisões produzem para a sociedade. A afirmação foi feita durante a abertura do primeiro curso de iniciação funcional da ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Durante uma semana, 62 juízes recém-ingressos na Justiça de São Paulo tiveram uma rotina de palestras conhecendo os principais órgãos de políticas sociais, controle e fiscalização federais instalados em Brasília. O primeiro curso de iniciação funcional para magistrados, módulo nacional, é um dos projetos da nova diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. Durante a abertura, a diretora-geral da ENFAM, ministra Eliana Calmon, falou sobre o objetivo do curso. Os senhores serão exemplo, os senhores serão cobaia, os senhores serão como monitores de outras turmas de magistrados que estão vindo aí. Porque a nossa ideia é fazer com todos os magistrados que assumem esta ideia de virem a Brasília e começarem a conhecer o que é o poder político e o poder político que os senhores vão fazer parte. O curso aproxima os novos magistrados dos órgãos com que vão lidar processualmente ao longo de suas carreiras. O intuito é auxiliar o trabalho dos juízes, tanto na elaboração de seus processos, como na execução de decisões e sentenças. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, proferiu palestra e falou sobre a relação entre juízes e advogados. Tudo na vida é necessário que haja o respeito entre as pessoas. O advogado, ele não é inimigo dos juízes. O advogado quer a justiça apenas. O que ele quer? Que os processos sejam decididos. Que aquela manifestação que ele levou até o juiz, ela tenha um resultado, sim ou não. O que a justiça precisa sempre é ter essa concepção de que sua credibilidade está jungida, está ligada diretamente à sua atuação, à sua celeridade, à segurança jurídica que isso proporciona. Por isso, essa relação advogado e juiz, ela é importante, ela estimula a ampla defesa, ela estimula o contraditório, mas é evidente que o que se quer é a decisão. Ofir falou da relevância da Ordem dos Advogados do Brasil contribuir para a iniciação dos magistrados. A Ordem luta muito pela capacitação, pela qualificação profissional dos seus quadros, dos seus advogados, seja através do exame de ordem, seja pela atualização profissional dos advogados. E quer também que os juízes também sejam bem formados para compreender que a justiça não é só decidir um processo, ela é muito mais do que isso, e a importância do magistrado ela é fundamental para que haja segurança jurídica. O Poder Legislativo e o Executivo são eleitos, governam, e o Judiciário tem que corrigir esses erros, os desvios que são cometidos por esses dois poderes. Para esta nova juíza, o curso trará grandes contribuições para o seu dia a dia. Eu acredito que essa integração do magistrado estadual num contexto nacional permite que nós tenhamos uma visão mais abrangente da própria magistratura. E com certeza esse curso só tem a contribuir para o nosso dia a dia. E você confere a seguir: Senado atende OAB e suspende a tramitação de projeto do novo Código Penal. E veja também, presidente da Ordem participa de congresso em comemoração aos 10 anos da Escola Judiciária Eleitoral. O Senado Federal atendeu a uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil e suspendeu a tramitação do projeto de lei do novo Código Penal. A Ordem defende a ampliação do prazo para que a matéria seja debatida de forma ampla antes de ser apreciada pelos parlamentares. O projeto do novo Código Penal vai ser melhor discutido em 2013. O cronograma de análise pelo Senado se encerraria este ano, mas a tramitação está suspensa no Congresso Nacional. A suspensão atende a um ofício encaminhado pelo presidente nacional da OAB ao presidente do Senado, senador José Sarney. Ofir Cavalcante apontou para a necessidade de aprofundar os debates.
A tramitação desse anteprojeto de Código Penal, preparado por uma comissão de juristas, estava a preocupar muito a nossa entidade, a advocacia brasileira e o cidadão brasileiro, já que isso trata efetivamente da liberdade das pessoas, dos direitos e dos deveres que elas têm no ponto de vista penal. E não se poderia mudar uma legislação na década de 40 da noite para o dia, como num piscar de olhos. Efetivamente requeriria, como de fato requer, um maior debate com a academia, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a sociedade de um modo geral. Há temas extremamente polêmicos nesse código e nós não podemos aprovar a toque de caixa um código dessa natureza que tem uma implicação muito grande para nossas vidas. Por isso a Ordem insistiu, foi pessoalmente na comissão, ponderou os senadores e, graças a Deus, prevaleceu o bom senso. Eu tenho certeza que no próximo ano esse debate vai ser realizado de uma forma muito rica, melhorando cada vez mais a legislação. O Senado vai realizar mais debates e audiências públicas com a academia, setores jurídicos, religiosos, entidades civis. A ideia é que a sociedade brasileira se envolva na discussão do novo Código Penal, já que o assunto é de interesse de todos. A população precisa dizer o que ela quer criminalizar. Ela quer que bullying seja crime realmente? Ela quer que maus tratos aos animais efetivamente seja crime? Mas e se for crime, penalizado de que forma? De uma forma que possibilite alguns recursos processuais que nós temos ou com cadeia realmente? Será que o furto deve continuar com uma possibilidade de penalização que em alguns aspectos até se equipara, por exemplo, a crimes contra a administração pública, porque ele vai continuar tendo um furto qualificado, uma pena excessivamente alta? Será que a população quer que, por exemplo, crimes contra a administração pública, como corrupção ativa, passiva e peculato, tenham a sua penalização diminuída? Para a professora de Direito Penal, era necessário um maior exame da matéria. Ela explica que o novo Código Penal precisa proteger mais as pessoas do que o patrimônio. Um novo código nós precisamos. Isso sim, isso é necessário. Não é só porque ele data de 1940, porque ele precisaria realmente mudar o seu viés. Essa é a questão mais importante. Nós temos no direito penal hoje uma visão patrimonialista, uma visão de proteção do patrimônio, em detrimento da proteção da pessoa, da dignidade, mesmo que seja da dignidade sexual, enfim, ou seja, da pessoa nos crimes contra a vida. Então, essa visão ela precisaria ser modificada. Por isso, a necessidade do debate público, aberto, da esfera jurídica, mas da esfera pública como um todo. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE completa 10 anos este mês. O presidente nacional da OAB enalteceu a importância da criação da escola para difundir cada vez mais o direito eleitoral durante a abertura do Congresso em comemoração à data. O Congresso Democracia Representativa e Cidadania, em comemoração aos 10 anos da criação da EJE, a Escola Judiciária Eleitoral, reuniu na sede do Tribunal Superior Eleitoral representantes da Justiça. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, participou da mesa de abertura do Congresso e falou da importância da EJE para o direito do país. A formação, a capacitação e a qualificação profissional são fundamentais em qualquer segmento do direito, sobretudo na questão eleitoral em si. A escola serve para capacitar servidores, serve para capacitar advogados, juízes, enfim, todos aqueles que operam no dia a dia com o direito eleitoral. Mas além disso, ou para além disso, a escola também tem uma outra atividade que é muito importante, levar noções de cidadania para as escolas fundamentais, para o ensino médio, para as escolas de nível superior, mostrando que o cidadão efetivamente deve exercer a sua cidadania na plenitude através do voto. Para Ofir, a escola é um meio facilitador de acesso à consciência de cidadania e uma forma de afirmar a democracia no Brasil. Não há dúvida de que ela é um meio facilitador para que as pessoas possam ter acesso à informação, exercer a sua cidadania na plenitude, saber que devem escolher bons governantes, bons representantes, a fim de que possam se cobrar dessas pessoas os compromissos que elas têm. Eu tenho certeza que só assim nós conseguiremos cada vez mais afirmar a democracia em nosso país.
O evento foi conduzido pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e contou também com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal e diretora da EGE, Rosa Weber, da vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureal, e da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Na cerimônia de abertura do Congresso, a presidente do TSE destacou que a EGE traz a possibilidade de concretizar o que os brasileiros esperam da justiça eleitoral e, no final da sua palavra, agradeceu a parceria da OAB com a justiça brasileira. A escola nos dá a possibilidade de, com as novas ideias, com as novas propostas, com as novas sugestões, fazermos com que se concretize o que cada brasileiro espera que cada um de nós, juízes eleitorais, advogados desta área, servidores da justiça eleitoral, possa fazer por todos nós. Afinal, o Brasil somos todos nós juntos, o Brasil é exatamente o que nós fazemos que ele seja. Eu agradeço muito a todos os senhores, agradeço de uma forma muito especial aos que aqui se apresentaram, ao Dr. Ofir, presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, o grande parceiro da justiça brasileira e da justiça eleitoral de uma forma muito especial, por tudo que realiza conosco. Como eu sempre digo, que juntos somos muito mais, seremos capazes de ser mais ao final dessa jornada. Muito obrigada a todos. E no próximo bloco você vai ver emoção toma conta da última sessão plenária conduzida pelo presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante Júnior. O programa OAB Nacional volta já já. Não saia daí. A gestão do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante Júnior, nos últimos 3 anos, foi elogiada pelos conselheiros federais da entidade. Agradecimentos e depoimentos emocionados marcaram a última sessão plenária da OAB sob o comando de Ofir. Confira na reportagem. O último pleno do Conselho Federal da OAB foi cheio de emoção e reconhecimento pela gestão do presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, à frente da entidade até 31 de janeiro do ano que vem. Presidente, a sua gestão marca história na minha vida. Primeiro mandato como suplente, Conselho Federal suplente, retornarei agora como titular. E fiquei muito engrandecido em participar com os colegas aqui deste conselho. Na verdade, com tanto tempo de formado, em tão pouco tempo, e mesmo como suplente, aprendi muito mais que nas bancas da faculdade, pelas manifestações dos insígnios conselheiros, a exemplo de alguns, como o professor Délio, o professor Bacelar, um amigo Levenzon. Então não vou citar muitos outros, para poder esquecer e deixar de lado alguns exemplos maravilhosos que aqui convivi. Presidente, parabéns pela gestão, e espero poder conviver com o senhor aqui, se manifestando, interagindo com todo o conselho, por hoje e para sempre, até quando Vossa Excelência estiver atuando perante esse conselho. A Advocacia Amazonense deixa aqui o registro de agradecimento e Vossa Excelência sabe o carinho, a amizade e o respeito que nutrimos por si e pelos demais colegas. Anotei aqui uma frase que hoje, por coincidência, que eu li, um pensamento do Enfio, né, do saudoso Enfio, que eu acho que diz muito a respeito de uma experiência tão rica, né, e tão produtiva como é uma experiência no Conselho Federal. Né? Se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. E se não houve folhas, valeu a intenção da semente. É do fundo do meu coração que eu abraço todos e agradeço pela grande oportunidade, pelo convívio, levo no meu coração amizade e admiração por todos vocês. Até emociona falar pela amizade e atenção que nós recebemos, Chico, Fayad e eu. Tenho falado para os colegas do nosso estado que, se tiverem oportunidade de ser conselheiro federal, que não deixe de sê-lo. Mais uma vez, parabenizar a diretoria, comandada pelo presidente Ofir, que não deixou de dar respostas a tudo aquilo que a Ordem foi provocada ou que a Ordem tivesse interesse. Parabenizar a diretoria pela forma que conduziu
essa gestão. Vossa Excelência, sempre com a altivez que a gente encontra nos bons e grandes advogados, lembrá-lo que ninguém atira pedra em árvore que não produz frutos. As pedras atiradas em Vossa Excelência e também diretamente a própria advocacia brasileira, é porque a advocacia brasileira incomoda muita gente com a sua perseverança, com a sua independência, com o seu altruísmo e ajuda, sem sombra de dúvida, a construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Fazendo a minha despedida aqui e querendo deixar para os colegas 3 palavras, porque nós todos operadores do direito queremos buscar a paz. E para que nós a obtenhamos, paciência é a palavra. E aprendi com o cardeal emérito lá de Belo Horizonte, Dom Serafim, 3 vezes paciência, porque paciência é a ciência da paz. Paciência para com Deus, que significa fé, acreditar nos desígnios da advocacia. Paciência para com nós mesmos, que significa esperança, que nós teremos melhores dias. E o mais importante de tudo, paciência para com o próximo, para com o irmão, que significa caridade, que significa amor. Eu quero dizer a Vossas Excelências e ilustres colegas conselheiros que nós de Minas Gerais amamos todos vocês. Nós, 81 conselheiros que durante esses 3 anos aqui passamos, demos a nossa parcela de contribuição para melhorias na advocacia brasileira. Então, não poderia deixar de agradecer, Ofi, as suas idas à Paraíba, sempre nos levando benfeitorias para a nossa OAB Paraíba. Ter o privilégio de ser liderado pelo grande Ofi Cavalcante, esse homem tão corajoso, né, que soube dar a cara a tapa em momentos tão difíceis da República Brasileira. E isso, saiba, presidente, que isso é reconhecido pela Advocacia Nacional em cada rincão do país. Nós de Pernambuco sempre fizemos questão de exaltar e de fazer e de dar conhecimento ao advogado pernambucano da sua luta, do seu trabalho, do trabalho de toda a diretoria do Conselho Federal, do Alberto, da Márcia, do Cansado e do Marcos Vinícius. A emoção também me toma e você sabe, já naquela convivência, na gestão passada, na terceira Câmara, o quanto nos identificamos, o quanto eu lhe admiro, o quanto é forte a nossa amizade. De igual forma, nutro essa amizade por todos os colegas que aqui convivi e guardo no meu peito o melhor sentimento por todos vocês. Sob o comando deste digno e jovem presidente, competente presidente, que eu sou fã, não nego isso, desde o primeiro dia. É uma satisfação servir esta casa. Eu deixo aqui meu respeito, minha consideração e parabéns àqueles que estão saindo e parabéns àqueles que estão chegando. Os conselheiros federais lembraram fatos que marcaram a atuação de Ofir como presidente da OAB. Acho que estivemos aqui representando a advocacia gaúcha e a advocacia nacional e nos empenhamos, nos dedicamos para cumprir bem as nossas tarefas. Tivemos grandes debates aqui no Conselho, presidente, na sua gestão, e foram debates enriquecedores. Eu acho que não há tema que seja desprezado pela ordem. Todos os temas surgem aqui dentro dos nossos debates e nós enfrentamos os temas, às vezes, até com uma galhardia e um conhecimento que eram insuspeitos, porque nos surpreendemos até com questões aqui que são trazidas à ordem. A ordem tem essa visão social de participação dos temas da sociedade e nós não nos escusamos de enfrentar todos os temas. O mar só é tão grande e poderoso porque ele sempre soube se colocar abaixo do nível dos rios. E nesse diapasão eu diria que Vossa Excelência, com toda a grandeza, com toda a responsabilidade do cargo que teve, nos conduziu, mas nos conduziu também dentro desta humildade, dessa serenidade, e transmitiu ao Conselho como um todo a segurança,
a certeza de que nós trilhávamos um caminho correto, um caminho seguro e certo. A Ordem dos Advogados do Brasil teve nessa gestão, com Vossa Excelência à frente, uma administração histórica. Os advogados brasileiros, os conselheiros e o vosso pai devem ter muito orgulho de Vossa Excelência, pelo trabalho, pela coragem, mas principalmente pelo espírito fraterno. O sentimento que eu tenho hoje é de extrema realização democrática no período em que nós passamos no Conselho Federal. Como uma instituição republicana, todos nós saímos entristecidos pela perda do convívio, por estar aqui no Conselho Federal, mas saímos engrandecidos por termos participado e por termos tido até a nobreza de entregar o bastão para os nossos sucessores, mesmo aqueles que vêm da oposição, ou, enfim, chapas diferentes, mas entregamos sabendo que estamos cumprindo um papel republicano. Isso é muito bonito na OAB. Então quero agradecer a todos vocês, meus companheiros de bancada, e Ofir, parabéns, você é o nosso grande líder, foi uma honra ter servido ao Conselho Federal sob a tua liderança. A conselheira Daniela falou da satisfação que é fazer parte do Conselho Federal da Ordem. Eu sempre respeitei muito a OAB, eu fui advogada desde o dia que saí da faculdade, mas é preciso estar aqui. É preciso ser conselheiro federal para entender a grandeza desse conselho e a responsabilidade que pesa nos ombros do nosso batonier, do nosso presidente. Críticas não faltaram, ataques não faltaram, exatamente porque era um presidente aguerrido. Fosse um presidente que ficasse aqui fazendo figuração, ninguém ia lhe atacar. Então eu queria aqui prestar uma homenagem a toda a sua coragem de ter se manifestado em todos os momentos que a República pediu. Não é o país, não é um partido, não é um governo. Todas as vezes que a República precisou, a OAB esteve diligente na sua pessoa. As palavras da conselheira paraense Ângela Serra Salles, conterrânea de Ofir, também emocionaram o presidente. Eu me orgulho de ter participado desde 97 nessa caminhada que lhe trouxe a presidência da Ordem, da OAB Nacional. Vossa Excelência sabe que eu jamais lhe disse um não. Jamais lhe disse um não. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, conselheiros federais, com quem convivi nesses últimos 3 anos. Eu gostaria de dizer aos senhores que eu tenho, sendo cumprida a minha missão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, se bem ou não, isso o futuro dirá. Mas uma coisa eu sei. Eu ouvi do meu filho, advogado, inscrito na OAB de São Paulo, uma pessoa extremamente crítica, algo que me emocionou extremamente. Ao abraçar o Ofir, ele mora em São Paulo há 15 anos, ao abraçar o Ofir e dizer: presidente, eu sinto orgulho de ser paraense, quando lhe vejo. Presidente Ofir, eu sinto orgulho de ser paraense e de estar aqui ao seu lado para dar uma pequena contribuição para que o nosso Estado saiba o quão grande é a advocacia, para que o Brasil saiba quão grandes são os advogados do Pará. E recebemos há pouco uma lembrança de Vossa Excelência que diz o seguinte: o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante Júnior, agradece e homenageia Setembrino e Edivaldo Neto Pelissari. E assim para todos os conselheiros. Eu, senhor presidente, não tenho placa para devolver a homenagem que Vossa Excelência me deu. Neste conselho aqui, acredito que ninguém tem uma placa, mas todos nós temos uma placa na nossa lembrança, no nosso coração. E eu quero dizer a Vossa Excelência que é a primeira vez que eu participo do Conselho Federal, e fui reconduzido agora. Mas Vossa Excelência representou para a advocacia deste país um homem de coragem, que enfrentou muitas vezes situações difíceis para defender as nossas prerrogativas, para defender a advocacia brasileira. De modo que eu acredito que esta advocacia hoje, representada por esse Conselho, oferece a Vossa Excelência para ficar inscrito nas atas e nos anais desta casa, a homenagem das palmas, a homenagem das palavras, para que a posteridade saiba que Vossa Excelência foi um presidente que lutou para o engrandecimento da advocacia brasileira. Ofir foi aplaudido de pé.
Eu vou sintetizar aqui o que todos falaram, o que entre nós o que vai ficar é uma grande amizade, uma amizade fruto dessa lealdade entre todos os conselheiros, fruto da troca de ideias entre todos os conselheiros, fruto das críticas que correram também, mas sempre no sentido construtivo. Esse aprendizado aqui realmente nos uniu. Quero dividir também um pouco do dia a dia que eu pude viver nas reuniões de diretoria. Já tinha tido um pai presidente do Conselho Federal da Ordem, mas não tinha vivido tão de perto. Como é difícil ser presidente da OAB. Como é difícil ser presidente da OAB. É uma entrega é uma entrega pessoal, é a dificuldade de saber pontuar algumas frases, porque você está falando pela Advocacia Nacional, é a dificuldade aqui no plenário de conduzir as sessões, porque nós estamos legislando, normatizando questões para a Advocacia Nacional e nem sempre agrada, né? Nem sempre agrada, e isso é muito difícil. Então, parabéns, Ofir. Obrigada por essa convivência. Quero dizer, foi sempre muito pacífica, muito sempre irmão. Ao final, ele falou da satisfação em ter realizado o sonho de presidir a OAB. Eu sonhei um dia ser presidente da nossa entidade. Era um sonho individual. Mas passou a ser, a partir do momento que eu assumi, um projeto coletivo. E esta presidência não é só o Ofir. Esta presidência somos todos nós. Esse conselho, essa entidade só é o que é pelo coletivo, nunca pelo individual. Nós procuramos exteriorizar a vontade do conselho, a vontade da maioria. E eu sempre procurei trabalhar no mesmo pé de igualdade. Eu apenas estive presidente, ainda estarei até final de janeiro, mas eu sempre me coloquei como um igual, porque eu sou o que vocês são, advogados e advogadas que querem efetivamente usar o direito, usar o nosso saber jurídico como um instrumento para melhorar a condição de vida da sociedade, para afirmar a justiça, para cada vez mais proporcionar igualdade entre os cidadãos neste país. E a ordem nos permite isso. A ordem, se bem utilizada, e até hoje foi assim, e eu tenho certeza que continuará a ser, ela nos permite usar esse saber, usar essa entidade, usar esse bom nome que nós construímos com muito sangue, suor e lágrimas durante 82 anos, em favor da justiça, em favor da advocacia, em favor da sociedade. Eu só tenho que agradecer e dizer do meu orgulho muito grande, de apertar a mão de cada um, de ouvir o carinho, o afeto, a crítica, a ponderação de cada um. Nada aqui que nós construímos foi por acaso. Tudo teve um sentido. Até mesmo os momentos difíceis por que passamos. Saímos muito maiores do que entramos. E eu não tenho dúvida que a nossa entidade também cresceu. Está cada vez mais forte, mais ativa e mais altiva, como tem que ser sempre a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje. Mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e de toda a sociedade. Até o nosso próximo encontro.